é primeira carta de Pedro, capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, do versículo 1 ao 11. E as cartas de Pedro são chamadas de cartas gerais. E por que isso? Porque elas foram destinadas a muitas e muitas pessoas. Então foi um geralzão, né? Ela foi lida pela igreja da Capadócia, do Ponto, da Galácia, da Ásia Menor. Então ela foi circulando de mão em mão, de igreja em igreja, e essa carta está aqui na sua mão. Olha que coisa legal. Está contigo aí a carta. Nós vamos falar sobre ela pontualmente. Então, após a leitura, eu peço que você deixe a carta aberta para que a gente possa ler devagar, pontuando detalhes. E assim Pedro escreveu: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos estranho que não concorrais com eles, ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. E, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros e sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Quem conhece um pouquinho sobre o Japão, sabe que, hora ou outra, esse país ele enfrenta algum tipo de terremoto, seja lá qual escala for. Tanto é que a National Geographic, ela coloca o Japão como o lugar, o país, onde é mais propenso a enfrentar tremor de terra. E a tecnologia japonesa, ela foi avançando de modo que os seus prédios precisavam estar preparados para quando esse momento chegasse. Então, olha que interessante, porque os prédios maiores, dentro da sua engenharia, os alicerces, né, eles foram equipados com suspensões eletrônicas. Olha que legal, né? Então, quando o tremor vem, ele consegue se manter ali. E os prédios menores, eles utilizam do recurso da suspensão por meio de molas, que se assemelha muito à mola dos veículos. E agora você imagina que, antes de todo esse conhecimento tecnológico, de toda essa informação, tenta calcular o tanto de gente que morreu
do tanto de prejuízo por conta dos terremotos. E não há como o Japão impedir que o tremor de terra venha. A grande questão é que, dadas as experiências, esse país aprendeu o que fazer, aprendeu a se preparar para que não houvesse maiores danos. E a palavra de Pedro, ela vai na direção de pessoas que estão sofrendo um tipo de tremor, não esse da topografia japonesa, mas eles estão enfrentando certa instabilidade por conta de perseguição que vem daqueles que não concordam com a conversão deles. Eles passam então a ser caluniados, perseguidos e atacados com ameaças, com mentiras. E a conversão trouxe perigos a essas pessoas? Sim, gente. Conhecer Jesus Cristo trouxe constrangimentos. E ainda assim acontece, porque a nova vida, quando o homem ele é transformado por Deus, essa pessoa ela vai sofrer em algum nível, em algum grau, algum tipo de constrangimento, algum tipo de impasse, algum tipo de perseguição. Mas a grande questão aqui é que Pedro, ele consolando os seus leitores, ele vai dizer que quando essas coisas acontecem, a gente deve olhar e se lembrar para o sofrimento de Jesus. O sofrimento ele acontece? Sim, mas vejam, se lembrem daquele que sofreu. E, de acordo com Pedro, basta ao crente ter Cristo como modelo. Tem uma frase que ela está na boca do povo, ela é muito mal utilizada, aliás, ela é muito infeliz. Veja por quê. É aquela frase, nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo. Né? Quando a pessoa sente-se pressionada, encurralada, ameaçada, porque viu que algo que fez deu errado, algo que é contraditório, ela vai falar assim, olha, não, peraí, nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo. Então, veja bem, aquele técnico de futebol que o time perde, aí a escalação dele não foi a das melhores, a torcida cobra, os repórteres também na entrevista perguntam, né, vem cá, mas outra derrota. Aí ele fala assim, eu tentei fazer o meu melhor, né, tentei escalar o time da melhor maneira, mas nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo. Mas esse discurso, ele é muito pobre, porque o foco de Jesus, o princípio do Filho de Deus, não foi agradar todo mundo. O alvo de Jesus Cristo foi agradar o coração do Pai. E porque ele fez isso, sim, desagradou a maioria. E haverá pessoas que vão se afastar de você quando o seu comportamento se assemelhar ao comportamento de Jesus Cristo. Sim, vai acontecer. Vai acontecer também de amigos seus ou alguns familiares se irritarem com você quando o conselho que você der a eles forem as palavras de Jesus. Sim, partindo desse pressuposto, agir como Jesus agiu, falar o que Jesus diz, sim, isso vai trazer desagrados. Mas o cristianismo, ele trabalha com ações e palavras. É verdade, o cristianismo, ele é ação, ele é verdade, ele é palavra. E isso vai implicar em quê, gente? Primeiramente, agradar a Deus. O nosso principal serviço, o teu principal serviço enquanto crente,
é agradar a Deus. E é por isso que no versículo 1, Pedro ele vai utilizar o verbo armar, é como se você se equipasse dessa verdade, né? Para esse combate. Haja o que houver, você deve viver de acordo com os princípios de Cristo. Então, se arme desse pensamento que Cristo sofreu no corpo, porque Ele agradou o Pai. Então, a palavra carne aí também é corpo, né? E no versículo 2 aqui, diz que Jesus deixou o pecado. Mas é bom a gente esclarecer esse versículo, porque não quer dizer que Cristo era um pecador e decidiu abandonar o pecado, né? Deixar o pecado. Não é isso, gente. Ele não tornou-se pecado, ele não se fez pecado. Quando a Bíblia diz que ele se fez pecado, ele se fez oferta pelo pecado, ele não tornou-se pecador. Aqui é dito que ele está rompendo com o poder do pecado e deixando o pecado no lugar dele, debaixo do seu domínio, para que homens e mulheres pudessem hoje ter domínio sobre o pecado, deixando o pecado debaixo de um domínio. E os leitores dessa carta, gente, esse pessoal aqui, eles viveram grande parte da vida sem conhecer a verdade, mergulhando de cabeça, aonde? No pecado, vivendo conforme o quê? Os desejos da carne. Então, eles viveram um passado muito torto, tanto é que Pedro, ele vai aqui no versículo 3, trazer uma lista negativa. O que eu acho fascinante aqui, um detalhe curioso, né, é que quando você lê as cartas de Pedro, você vai encontrar várias listas do que fazer e do que não fazer. E aqui no versículo 3, é como se ele dissesse assim: gente, eu vou relembrá-los, eu vou trazer à memória o estilo de vida que vocês achavam a coisa mais normal do mundo. Eu vou relembrá-los do tipo de gente que vocês eram. E olha só o que ele vai trazer aqui, né? Que eles viviam num tempo atrás em dissoluções, que pode ser traduzido como libertinagem, né? Você está lembrado que quando Jesus ele conta a parábola do filho pródigo, ele vai falar que esse jovem, né, ele viveu uma vida dissoluta, uma vida na libertinagem. E aqui ele continua, que esse pessoal aqui, que hoje é da igreja, vivia uma vida de concupiscência, né, desejo pelo que é proibido, borracheiras, que é a embriaguez, as orgias, que eram as procissões, as festas, né, que o pessoal ia para a rua, com danças e com músicas. Eles iam assim nas ruas e atraindo mais pessoas para que fosse até um lugar, né, e praticassem a orgia, o sexo livre. E muitas das vezes, no culto, há alguma divindade, a principal delas Baco, né, o deus do vinho. Ele conclui aqui também que eles viviam em detestáveis idolatrias. Para você ver o nível da idolatria, que é algo assim, né? Deus tem ódio da idolatria, porque eles eram devotos de outras divindades. Então, isso aqui incomodou. O fato de eles terem abandonado essa vida incomodou pessoas. Tanto é que um grupo que ainda praticava essa lista negativa de Pedro se levantou contra os crentes. Porque, gente, essa galera aqui, que viu esse povo mudar de vida, eles ficaram assim: peraí, isso é estranho. De repente, eles
né? Já não estão mais no meio de nós. Isso é muito estranho. Então, esse pessoal começa a inventar mentiras a respeito desses crentes. E o versículo 4 diz que eles estranham que esses homens e mulheres não concorrem mais com eles, ou seja, esses homens e mulheres que agora estão em Cristo, eles não concorrem mais com esses que estão na vida de pecado, que quer dizer o seguinte: vocês não correm com a gente lado a lado, para chegar até determinado lugar, vocês não concorrem mais com a gente, vocês não correm lado a lado com a gente, vocês já não estão mais alinhados com a gente. Perceba um detalhe, que quando uma pessoa é transformada, ela se torna objeto de estranheza por aqueles que são incrédulos. Objeto de estranheza por parte daqueles que ainda estão vivendo a lista negativa que Pedro aqui traz. E talvez esse pessoal que ainda está preso ali, às dissoluções, preso às orgias, à embriaguez ali, preso ali, tipo assim: olha, poxa, estamos com saudade de vocês. Cadê vocês que não aparecem mais aqui? Vamos relembrar os velhos tempos. E aí eu fico imaginando que os leitores de Pedro responderam bem assim: olha, nós aprendemos na carta de Pedro que aquilo que nós fazíamos é pecado. Nós aprendemos lendo a carta de Pedro que os velhos tempos, de fato, se tornaram velhos, porque agora nós estamos vivendo uma nova vida, um novo tempo. Pode ser, meu amigo, você que me ouve aqui, pode ser que você passe pela mesma situação que esse povo aqui estava passando. Pode ser que você seja objeto de estranheza no lugar onde você se encontra, seja no trabalho, ou no meio da sua família, ou até na universidade, porque pode ser que lá na universidade, as pessoas possam pensar assim: cara, volta atrás, abre a sua mente, cara, você está dentro da Matrix, você está dentro do sistema, solta as amarras, volta para cá. É nesse momento, meu amigo, é nesse momento, minha amiga, que você tem que valer a mudança que Deus fez em você, que você tem que responder qual é a razão da sua esperança, estar pronto para dar resposta a esses que vierem tentar te seduzir. Então, se mantenha de pé quando o terremoto vier. E em 1967, lá na cidade de São Francisco, no estado da Califórnia, surgiu um movimento hippie. Eram jovens que procuravam respostas para as questões do mundo, respostas para a complexidade do ser, e o que eles faziam era pregar. E pregar o quê? A paz e o amor. Pregavam o amor, tentando encontrar o amor. Pregavam a paz, tentando encontrá-la. Era o sexo, as drogas e o rock and roll. Até que surgiu uns dois camaradas, um se chamava Kent e o outro David, e eles começaram a pregar para essa galera aí, para os hippies. Foram pregando, foram evangelizando, e grande parte desses hippies vieram a se converter, uma grande massa. Foram batizados. Esse movimento foi chamado de Jesus Movement, ou movimento de Jesus, ou movimento para Jesus. Ele foi ganhando um grande território, e não demorou muito
para que a imprensa, né, para que algumas pessoas que ficassem inconformadas vendo hippies sendo convertido, vendo esse movimento crescendo, né, o movimento de Jesus, começaram a chamar esse pessoal, os hippies convertidos, né, por um palavrão, né, por um termo jocoso, pejorativo, um insulto, de Jesus Freaks, os fanáticos de Jesus, os loucos pirados de Jesus. Mas esses doidos de Jesus eram gente convertida, era gente agora vivendo uma vida de transformação. Mas eu volto, tornaram-se objeto de estranheza, pessoas estranhas. Tudo isso porque eles estavam agora vivendo o cristianismo radical e sem reservas, radical na raiz. E Deus, ele transforma pessoas que antes eram egoístas em servos. Cara, essa é uma mudança radical. Transformar pessoas que pensavam em si mesmas, no próprio ego, em pessoas que estão dispostas a estender a mão e até considerar o outro como maior do que elas. Ou seja, transformando pessoas em humildes. Nessa segunda parte, né, do versículo 7 ao 11, tem muito a ver sobre o dia a dia dessas pessoas que antes viviam uma velha vida, uma vida de dissolução. E Pedro aqui, ele vai categorizar, ele vai pontuar, ele vai colocar aqui, né, em tópicos, como agora é a vida dessas pessoas. E possivelmente você já amargou a experiência de não ser bem servido em algum estabelecimento, seja lá uma churrascaria, seja lá uma hamburgueria ou uma farmácia, não sei, né? Eu acho que se você é o cara aí que vai pessoalmente comprar, né, não fica só no iFood, acho que você já passou por algum desgosto na hora de ser servido, né? Do tipo, pedir um suco de limão e o cara vem e traz um suco de frutas vermelhas, ou seja, nada a ver, nem a cor, nem o nome, né? Não tem como você confundir. E aí você foi lá, é direito seu, e no Facebook, e colocar lá, né, em detalhes, o tipo da gravidade do problema. Aí você vai lá, não coloca nenhuma estrelinha, e você, né? Mas agora é o seguinte, vamos inverter aqui as posições. Não você como aquele que é servido, mas você como aquele que serve. Vamos inverter as posições. Agora faça uma silenciosa, breve e honesta análise como foi o seu serviço a Deus e ao próximo nos últimos 7 dias. Não precisa levantar a mão nem falar nada não. Pense sobre você. Porque quando a gente é servido, a gente coloca critérios. Eu quero ser bem servido. Ok? Mas quando é para servir, nós vamos colocar alguns obstáculos do tipo, se eu tiver tempo, se eu não me esquecer, se não chover, se não fizer sol, se não cair neve, né? Se um monte de coisa acontecer, aí sim eu consigo te ajudar. Mas para servir a Deus e para servir as pessoas, tem que ter critério. E é sobre critérios que Pedro está aqui colocando diante da gente.
E se a gente observa os critérios que a palavra de Deus traz, aí, meu amigo, você vai agradar a Deus e talvez desagradar as pessoas. Mas importa agradar ao Pai do que agradar aos homens. E servir pessoas envolve preparo. Como assim preparo? Porque é esforço, gente. Para servir pessoas, gente, demanda esforço, esgotamento. É por isso que ele fala aqui, a bem das vossas orações. Rapaz, para você servir, para você cuidar de gente, para você estender a mão, você tem que trabalhar a oração, meu amigo. Para você lidar com Marcos Nati, você tem que orar muito, porque é assim que é a matemática. Você não consegue fazer na força que você tem, na força natural. Lá na frente, ele vai falar, fazer na força que Deus supre, que Deus dá. Então é sempre oração para a gente não fazer com as motivações erradas. E no versículo 8 aqui, ele coloca aqui, Pedro, de cara, um padrão elevado para a gente, que é servir com amor. Por isso tem que orar, gente. É a motivação correta, em amor. Observa que ele vai adicionar aqui, um adjetivo, talvez, é intenso. Amor intenso. Ele ainda coloca aqui uma cerejinha nesse bolo. Tem que ser intenso. Tem que ser intencional. Tem que ter propósito. Servir pessoas tem que ter propósito. Não é arrancar da pessoa aquilo que ela tem de melhor, que é a bajulação, né? Você faz querendo algo em troca. Não, aí não, tá? Nós temos que ter persistência em colaborar. Nós temos que ter um pouco mais de insistência em ajudar as pessoas. Tanto é que o amor, ele é tão poderoso, que Pedro vai falar, olha só o poder do amor, hein, gente? Que o amor é capaz de cobrir uma multidão de pecados, né? Por quê? Ele é capaz de resolver problemas, ele é capaz de superar rancores, ele é capaz de perdoar. Olha o poder do amor, meus irmãos. Perdoar também é servir, é verdade. No versículo 9 aqui, ele vai falar sobre hospitalidade, e não é à toa. A gente tem que ter em mente que esse pessoal que está lendo a carta de Pedro, é um pessoal que está passando por dor. Que dor é essa? Gente, eles estão sendo afetados por calúnias e difamações. E algumas vezes, eles têm que sair de um lugar para o outro. Eles são peregrinos. Eles são andarilhos na fé e na vida real, é verdade. Eles estão percorrendo essa terra como peregrinos, como povo que caminha para frente. Então, algumas perseguições implicavam em encontrar abrigo, encontrar uma casa que pudesse recebê-los. Por isso aqui, que nesse contexto, Pedro, ele vai dar muita atenção à casa, a casa. Agora pensa na sua casa. Agora pensa que a sua casa, ela pode tornar-se um lugar de restauração de pessoas. Sua casa. Mas rapaz, só tem 4 cadeiras. Não tem problema, meu irmão. Abra a porta do seu coração. Abra a porta da sua casa, porque tem pessoas que precisam ser acolhidas, precisam ouvir uma palavra de Deus, precisam sentir-se amadas. A sua casa pode ser um lugar onde a obra de Deus acontece. E eu falo isso porque quando a gente se mudou para cá, eu sempre tive em mente um AP de 3 quartos, porque 1 quarto eu queria que fosse um lugar de receber pessoas. Tanto é que de vez em quando isso acontece.
hoje não tanto porque o quarto tornou-se da Josefine, né? Mas tem um escritório lá que bota um colchonete, acontece lá, alguém pode dormir. Mas a nossa casa, ela é um lugar onde o exercício da fé acontece, gente. Pense que Jardim Camburi é um bairro de muita rotatividade de jovens. Alguns jovens vêm de outros estados, porque passaram na universidade de A ou B, moram sozinhos e precisam da nossa casa, um lugar para tomar um café. E quando eu falo café, não precisa ser algo chique não, tá? Porque se for algo chique, é R$100 aqui, R$100 ali, R$100 lá. Um pão com margarina, um café, algo simples. É porque, gente, o que está em jogo aqui, o que tá em evidência, não é a fartura do alimento, mas a fartura da comunhão. A mesa tem o poder de reunir pessoas, algo simples. Deus age por meio da simplicidade das coisas. Não, porque eu só vou chamar aqui quando eu puder fazer aquela mesa de rei, né? Daqui até lá embaixo, de pão, de frios. Não precisa de tanto, meus amigos. Tem gente que está com urgência de receber uma palavra. Então, é por isso que é nisso que a multiforme graça de Deus é revelada, nas muitas maneiras de Deus agir, né? Nas várias formas de Deus revelar o seu poder e sua graça. Pedro aqui também vai lembrar a nós que esses crentes que antes eram egoístas, que viviam em pecado, agora tem dom. Rapaz, dom espiritual. Todo crente tem dom. Isso é a prova do amor de Deus. Ele vai falar aqui que esses dons, eles são para ser exercidos. Então, portanto, meus amigos, não coloque os dons na gaveta ou na prateleira, né? Olha o meu dom aí, galera. Até emoldurei aqui, até um quadro, ó. Funcionário do mês, o crente do mês ali, ó. Não. Dom é atuação. É você estar presente, é você colaborar na vida do outro. OK? Deus quer usar você por meio de dons, por meio de talentos. É a maneira que você vai mostrar a sua fé na prática. Ele continua aqui, dizendo no versículo 11, né, que há muitas formas de Deus agir por meio dos seus servos, mas se há alguém que fala, alguém que ensina, que prega, que aconselha, seja como oráculos de Deus, ou seja, fale como falasse as palavras de Deus. Porque, como nós estamos aqui aprendendo na escola dominical, a maneira de tratarmos as pessoas com palavras não são especificamente com base só nas nossas experiências, mas as Escrituras são a resposta que elas precisam. Então, é como se colocássemos a Bíblia como espelho, a pessoa se enxergasse por meio dela. Estou me enxergando na Bíblia, estou vendo as minhas necessidades diante de mim. Se alguém serve, se alguém age, faça de acordo com como Deus lhe capacita. E caminhando para o final, com todo esse arranjo maravilhoso que Pedro coloca na nossa frente, nos lembrando de quem éramos e de quem agora somos, das responsabilidades que temos, ele aqui vai discursar sobre a redenção, né? Dizendo que para que Deus seja glorificado em todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Gente, o nosso coração, o coração de quem conheceu a Cristo, ele deve queimar por servir. Ele deve estar predisposto. E como isso, gente? Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, corrigindo com paciência, abrindo as portas da nossa casa,
oferecendo ouvidos e palavras e se dispondo a caminhar lado a lado. E talvez a sua pergunta seja: estou entendendo, mas você pode me apresentar um modelo para que eu possa ter como referência? Alguém que eu possa imitar? É sobre Jesus, meu amigo. É tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. Ele é o nosso padrão. Por quê? Porque Ele serviu. Ele serviu com amor ao seu Pai, quando ainda pessoas estavam presas ao pecado. Ele encarnou-se, Ele foi o sacrifício que selou a paz entre Deus e os homens. Ele serviu, Ele é servo sofredor. Ele é o padrão de excelência, é aquele que ainda nós devemos imitar. Alguém que está com o coração aberto para com Deus Pai e para com homens. E os destinatários dessa carta são lembrados que o Deus Filho, Ele também foi caluniado. O Deus Filho também foi difamado. Também tentaram contra Ele, inventando mentiras, porque Ele falou as palavras do Pai e desagradou aos ouvidos da maioria. Ele é a nossa régua, é o nosso padrão. E esses leitores que viveram muito tempo, mas muito tempo sem conhecer a Deus, né? Porque Pedro falou: olha, já passou muito tempo que vocês não conheciam, agora eles conhecem. Houve um filósofo africano, chamado Agostinho de Hipona, que ele também conheceu a Deus depois de muito tempo, depois de adulto, né? Ele fala uma frase: tarde te amei, muito tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Ele chama Deus de beleza antiga porque já existia, e nova porque se revelou agora para ele. Então é tempo. Se você está distante do Pai e tem vivido assim durante um bom tempo, é tempo de você ir em direção a Ele, isso é o que importa. Porque o crente, ele é uma pessoa transformada, e com prazer, ele quer mostrar isso a todos. E mesmo que ele enfrente terremotos e tremores, ele se mantém de pé, porque sabe que Deus se agrada quando nós sofremos por causa dele, nos lembrando que Ele é quem nos salva, nos mantém de pé, e há de julgar aqueles que se levantam contra a obra dele.